Amados irmãos, eu quero meditar convosco nesse salmo tão lindo, onde o salmista traça aí um paralelo entre a eternidade de Deus e a nossa finitude, a nossa limitação. Quanto nós somos pequenos, o quanto a nossa vida é curta. E isso nos leva a refletir sobre ela. Porque ao mesmo tempo que Deus é eterno, nós somos como a erva do campo. Os filhos dos homens, diz a palavra do Senhor, que são como a erva. Ela de madrugada floresce e cresce, mas à tarde ela é cortada e seca. Então somos consumidos, a nossa vida ela é tão curta, ela é tão limitada, ela é tão finita. E há exatamente um mês atrás, o falecimento do meu padrasto, eu escrevi uma canção e vou deixar aqui embaixo para você ouvir e refletir. A vida é um sopro, é tão curta, é tão limitada. A nossa vida diante da eternidade, o que é 70 anos diante da eternidade? Então, alguns até chegam pela sua força e robustez aos 80, mas o que passa disso é cansaço e enfado. Então nós precisamos aprender a viver, é o que o salmista pede, ensina-nos a contar, no versículo 12, os nossos dias, de tal maneira que alcancemos os corações sábios. Tem pessoas que têm cabelo branco, tem pessoas que têm marcas de expressões que demonstram que essa pessoa tem muita idade, porém, isso não é garantia de aprendizado, isso não é garantia de maturidade. Tem pessoas que envelhecem fisicamente, mas nunca aprendem, e se a gente não aprender, nós precisamos aprender a ouvir mais, a ter mais humildade, porque as pessoas muitas vezes são tão jactantes, muitas vezes na flor da juventude, quando nós falamos, eu sou o dono do meu nariz, eu sou dono da minha própria vida, não preciso de ninguém, mas quando vem a velhice, quando vem uma fatalidade, de repente a gente se vê ali, como temos visto, quantas pessoas que acabam dependendo dos outros. E nós vivemos em sociedade, dependemos primeiramente de Deus, porque Ele é o nosso refúgio, disse o salmista. Ele é a nossa fortaleza, dependemos de Deus para tudo. Precisamos ter essa dependência do Eterno, porque Deus resiste àqueles que vivem uma vida sem Deus, desconectados de Deus, jactantes, que acham que se eles não trabalharem, se eles não fizerem, eles não vão conquistar nada. Você está desprezando o seu Criador. Nós precisamos de Deus e do nosso próximo, e precisamos aprender a não guardar reservas de mágoas, de ressentimento. Todos os dias é necessário fazer uma faxina. E tanta gente retroalimentando ressentimentos antigos que não os leva a nada. Tanta gente que vive muitas vezes uma vida em função do outro, tentando destruir o outro, e esquece de viver a sua própria vida. Muita gente vivendo não de justiça, mas de vingança. Do que adianta tanto orgulho, tanta vaidade, quando a gente aprende que nós não precisamos ter razão em tudo, mas a gente precisa ter paz. E que nós precisamos aprender a viver, que cada dia é diferente, cada dia um desafio, cada dia um aprendizado. Precisamos saber que a vida é tão curta, tão limitada, tão finita, mas ela também é tão preciosa, é um dom tão precioso que Deus nos deu, e que muitas vezes estamos gastando, jogando fora, com coisas fúteis. Tem gente que é tão fútil, que só pensa em futilidade, mas a vida não é para ser fútil, a vida é para ser realmente vivenciada, experimentada, com aprendizado, com construções de valores, com conexões com pessoas, e sobretudo é o que o próprio Salomão deixa para nós em Eclesiastes, em suma de tudo que ele falou ali em Eclesiastes, e ele termina o capítulo 12 dizendo que é dever de todo homem temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Então, em tudo isso se resume a nossa existência, de que nós precisamos viver para Deus, para a glória de Deus, uma vida que construa, onde nós precisamos refletir e realmente precisamos ponderar, precisamos parar
e ver se a nossa vida está valendo a pena, qual é o bem que estou construindo na vida do outro, ou eu apenas sou um instrumento de destruição. Eu deixo essa reflexão, porque tudo passa, nós somos como a erva do campo, tudo é passageiro, o único que é eterno é Deus, mas existe uma eternidade além dessa vida física, e sobre isso você deve refletir. Deus, ensina-nos a contar os nossos dias, para que a gente possa alcançar um coração sábio. Essa deve ser a nossa oração no dia de hoje. Deus vos abençoe, em nome de Jesus, amém.